Talvez te enganaram dizendo que sucesso é sorte, talento ou estar no lugar certo na hora certa. A verdade é bem mais dura e libertadora. Os maiores resultados da vida não nascem do conforto, nascem da disciplina que ninguém vê, das batalhas silenciosas que ninguém aplaude. É contraintuitivo, mas quanto mais você abraça a dor e o desconforto, mais livre você se torna. E sabe qual a recompensa rápida? Em poucos dias de prática, você já sente a diferença. Acordar mais cedo, controlar os próprios pensamentos, dizer não ao que te sabota. Isso não é mágica, é método. Agora deixa eu te perguntar, você prefere continuar acreditando na ilusão da motivação passageira ou aprender a construir uma mentalidade que torna você imparável? Porque aqui você não vai ouvir frases bonitas de calendário. Aqui você vai descobrir as armas que Jocko Willink e David Goggins usaram para transformar dor em força, medo em coragem e disciplina em liberdade. E se isso soa provocador, é porque realmente é, mas só assim você vai descobrir o que realmente significa viver como um guerreiro. A primeira coisa que pouca gente percebe é que disciplina não é uma prisão. É justamente o contrário, é a chave da liberdade. Quem acorda cedo para treinar, quem organiza as finanças, quem estuda quando o corpo pede descanso, não está se limitando, está se libertando. Pense bem, o sujeito que não tem disciplina financeira vive preso a dívidas. O que não tem disciplina física é refém da própria saúde. E aquele que não tem disciplina mental fica escravo das próprias desculpas. A disciplina é como um passaporte. Parece chato de tirar, mas sem ele você não viaja a lugar nenhum. É engraçado como as pessoas dizem quero ser livre, mas no fundo confundem liberdade com viver sem regras. Quem come tudo que vê pela frente acaba prisioneiro de dietas e doenças. Quem gasta o que não tem acaba algemado ao cartão de crédito. Liberdade de verdade não é fazer o que der vontade, é ter condições de escolher o caminho sem correntes invisíveis puxando você para trás. A disciplina, nesse sentido, é a base silenciosa que abre espaço para viver como se deseja. Um exemplo prático. Quem deseja escrever um livro precisa ter disciplina diária, mesmo que seja meia hora de escrita. Parece pouco, mas em 6 meses esse hábito gera mais páginas do que anos esperando inspiração. Quem decide poupar 10% de qualquer dinheiro que entra, em 5 anos já construiu uma reserva que traz tranquilidade. Esses pequenos atos repetidos não gritam, não aparecem para os outros, mas são eles que constroem uma vida que parece sortuda aos olhos de quem não entende o processo. E é aí que surge a verdadeira mágica. Quando a disciplina deixa de ser esforço e passa a ser identidade. Não é mais vou correr hoje porque preciso, é eu sou alguém que corre todos os dias. Nesse ponto, a pessoa não depende mais de motivação passageira, porque já se enxerga como alguém que faz o que precisa ser feito. É esse tipo de mentalidade que abre portas que antes pareciam inalcançáveis e que começa a preparar terreno para algo ainda maior, algo que vai além da disciplina, a mentalidade de guerreiro. A mentalidade de guerreiro não é sobre bravatas, é sobre resiliência silenciosa. David Goggins sempre repetiu que ser guerreiro é aceitar a dor como parte do caminho. Não é ausência de medo, é olhar para o medo e dizer, você não manda em mim. O guerreiro não é aquele que não sente, é o que continua mesmo sentindo. Essa postura muda tudo, porque transforma a dor em combustível, em vez de deixá-la virar prisão. Imagine alguém que decide correr uma maratona sem nunca ter feito mais do que 5 quilômetros. O corpo vai gritar, a mente vai tentar negociar desistência, mas é nesse choque que nasce o guerreiro. Não porque ele termina em primeiro, mas porque ele não para. Essa mentalidade é a mesma que se aplica a quem estuda para um concurso.
a quem empreende sem garantias, a quem sustenta um sonho quando todos dizem que não vai dar certo. É a coragem de avançar sem aplausos e sem garantias. E sabe o curioso? Esse tipo de força não vem de fora. Não é o treinador, não é o amigo, não é a motivação de um vídeo que coloca alguém nesse estado. Vem de dentro, do ato repetido de não ceder ao primeiro obstáculo. Quem aprende a se levantar toda vez que cai, constrói uma casca que o mundo não consegue quebrar. E isso, paradoxalmente, gera mais calma do que ansiedade, porque a pessoa sabe que, independentemente do que venha, já tem dentro dela o que precisa. Esse espírito de guerreiro é o que separa os que vivem de promessas dos que vivem de resultados. Mas aqui tem uma verdade incômoda. Ninguém vira guerreiro sem dor. O preço é pago em suor, em noites mal dormidas, em quedas que machucam. E é exatamente aí que entra a próxima chave. O sofrimento como caminho para a força, porque não há evolução verdadeira sem desconforto. É contraintuitivo, mas o sofrimento é um dos maiores professores que alguém pode ter. O conforto engana, dá uma falsa sensação de segurança, mas não cria crescimento. Quem evita a dor a todo custo, evita também a oportunidade de se tornar mais forte. É como um ferro que só se torna espada quando passa pelo fogo. Sem o calor, sem o choque do martelo, o ferro continua sendo apenas ferro. Pense em alguém que decide ir à academia. No início, o músculo dói, a respiração falha, o corpo reclama. Mas cada repetição feita no desconforto cria uma força que o conforto jamais daria. A mesma lógica se aplica ao estudo. Ler uma página difícil hoje parece tortura, mas daqui a 6 meses é esse esforço que gera conhecimento sólido. O sofrimento, quando encarado de frente, deixa de ser inimigo e vira aliado. E não se trata de buscar dor por dor, mas de entender que a vida sempre vai trazer dificuldades. A diferença está em quem encara isso como punição e em quem enxerga como treinamento. Cada obstáculo vencido adiciona confiança. E confiança não se compra, se constrói. É como alguém que sobrevive a tempestades. Depois de atravessar uma, já não se assusta tanto com a próxima. Esse caminho, no entanto, não é trilhado sozinho. O sofrimento individual ensina força, mas é na convivência com outros que aprendemos outro princípio fundamental: a liderança verdadeira. Porque um guerreiro pode lutar sozinho, mas um líder precisa transformar a força em confiança compartilhada. Jocko Willink sempre destacou: o verdadeiro líder não é aquele que grita mais alto, mas o que inspira confiança. E confiança não nasce da arrogância, nasce da humildade. Líderes que colocam o ego acima da equipe criam resistência. Líderes que ouvem, que dividem responsabilidades, que reconhecem as vitórias coletivas, criam lealdade. O respeito é conquistado quando os outros sentem que não estão sendo usados, mas guiados. Na prática, pense em um chefe que assume a culpa quando a equipe erra, mas divide o crédito quando dá certo. Esse tipo de postura não apenas aumenta a moral, mas cria um ambiente em que todos querem dar o máximo. A liderança verdadeira é como um maestro que não toca todos os instrumentos, mas faz com que todos soem em harmonia. Outro ponto crucial: um líder não precisa saber tudo, mas precisa estar disposto a aprender sempre. Quando um líder ouve opiniões diferentes, quando abre espaço para ideias novas, mostra que não está preso ao próprio ego. Essa humildade não diminui a autoridade, pelo contrário, fortalece. Pessoas seguem quem é humano, não quem se coloca como Deus. E no fim das contas, liderança é sobre confiança. E confiança nasce de consistência, de caráter, de ações diárias. Mas nada disso funciona se o líder não tiver domínio de si mesmo, porque antes de liderar outros, é preciso liderar a própria mente. E é exatamente aí que entramos no próximo ponto. A mente pode ser um aliado poderoso ou o pior inimigo.
Aquela voz interna que diz, não dá. Deixa para amanhã. Você não consegue. Se não for controlada, domina a vida inteira. Mas quando alguém aprende a comandar os próprios pensamentos, é como ter em mãos o volante do próprio destino. Isso não significa eliminar o medo, mas escolher não deixar que ele decida por você. Existem ferramentas práticas para isso. A visualização é uma delas. Atletas de alta performance treinam não só o corpo, mas a mente, imaginando cada movimento antes da competição. A repetição é outra. Quanto mais a mente é exposta a uma ideia, mais ela se torna verdade interna. Repetir frases como eu consigo, eu aguento, eu vou até o fim, pode parecer bobo, mas com consistência cria raízes profundas. Outro exemplo prático. Em momentos de estresse, a respiração é um comando direto para a mente. 3 minutos de respiração profunda podem reduzir a ansiedade mais rápido do que muitos remédios. Isso é autocontrole aplicado. Pequenos rituais, como meditar 10 minutos por dia, escrever pensamentos negativos em um papel e rasgar, ou até mesmo praticar silêncio intencional, são formas simples de treinar o cérebro. Esse controle mental é o que diferencia quem se entrega ao caos de quem encontra ordem no meio dele. Mas há um detalhe que não pode ser esquecido. Essa batalha não acontece lá fora, acontece dentro. E é exatamente por isso que precisamos falar sobre a guerra mais importante de todas, a batalha interna. A maior guerra não é contra concorrentes, crises ou inimigos visíveis. É contra a própria voz, que insiste em buscar conforto, preguiça, desistência. Essa batalha silenciosa é diária e é nela que se decide quem avança e quem para. David Goggins sempre repetiu, vencer não é sobre ser melhor que os outros, é sobre vencer a si mesmo todos os dias. As pequenas vitórias são o campo de treinamento dessa batalha. Terminar uma corrida que você queria abandonar. Estudar mais 1 hora quando a mente pede descanso. Levantar cedo mesmo sem vontade. Esses gestos parecem pequenos, mas são eles que moldam a identidade de alguém imparável. A consistência nessas vitórias diárias cria uma confiança que nada externo pode abalar. E aqui vai uma provocação. Quantas vezes você já desistiu de algo simples, como uma dieta, um curso, um hábito de leitura, só porque parecia cansativo? Cada desistência reforça a voz interna que diz que você não é capaz. Cada vitória, por menor que seja, fortalece a voz que diz o contrário. É você quem escolhe qual delas vai alimentar. E ser imparável não significa nunca cair. Significa sempre levantar, mesmo diante da dor e do caos. A disciplina diária, a humildade e a disposição para enfrentar o desconforto moldam um espírito resiliente e vencedor. Agora, a grande questão é, como transformar tudo isso em prática, em um caminho que qualquer pessoa pode seguir? Agora que você entendeu esses princípios, a pergunta que fica é, vai continuar ouvindo a voz que pede conforto ou vai começar a treinar a voz que exige evolução? Vai esperar pela motivação que nunca chega ou vai criar disciplina que abre todas as portas? Qual dessas pequenas vitórias você vai conquistar ainda hoje? Acordar mais cedo, treinar mesmo sem vontade, estudar mesmo cansado? Seja honesto consigo mesmo. Você quer apenas sobreviver ou quer viver como alguém imparável? Porque a diferença está em decisões aparentemente simples, mas que repetidas todos os dias mudam destinos inteiros. A vida não espera e cada dia é um campo de batalha que testa sua determinação. E aqui vai minha provocação final. Se você não aplicar nada disso, amanhã será apenas mais uma repetição do ontem. Mas se você agir mesmo em algo pequeno, já estará construindo a versão de si que ninguém pode parar. Então, o que vai ser? Se essa mensagem fez sentido, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e continue aprendendo conosco. Porque aqui
passo a passo, você vai descobrir como construir a mente, a força e a disciplina que transformam qualquer pessoa em imparável.